E aí, galerinha do mal, aqui é a Cacaju e o nosso servidor exclusivo no Discord finalmente tá on! Se você já é membro, é só me mandar um pedido pelas redes sociais que eu envio o seu convite individual de uso único. Agora, se você ainda não é membro, seja porque não tem cartão ou qualquer outro motivo, dá para participar também. É só mandar um Pix de qualquer valor usando o QR Code que tá aqui na tela, mas infelizmente o valor mínimo que eu consegui colocar foi de R$1. Infelizmente, eu precisei colocar essa barreira simbólica para pelo menos dificultar um pouco o acesso, já que ando recebendo hate e trolls. É chato, mas é necessário para manter o ambiente seguro para todo mundo que realmente quer estar junto. De coração, obrigada demais pelo apoio de sempre, vocês são incríveis, agora bora pro vídeo. Hoje começa um quadro novo aqui no canal, o Cacaju Analisa. Aqui eu vou comentar sobre filmes, séries, animações e qualquer obra que me desperte curiosidade, sempre com a minha visão sincera, direta e sem medo de contrariar o que é esperado. Já aviso de cara, eu não sou crítica de cinema, eu não estudei roteiro, nem direção, nem nada disso, mas eu conto histórias, crio personagens e adoro opinar. Principalmente quando tento empurrar umas ideias problemáticas. Se você gosta de análises técnicas, cheias de referências de linguagem cinematográfica, eu recomendo o canal do Heróis e Mais, que traz críticas bem embasadas. E a Isabela Boscov, que é sempre brilhante e consegue falar de qualquer obra com classe, sensibilidade e muita inteligência. O que eu trago aqui é outro olhar. É o olhar de uma mulher que cresceu amando fantasia, personagens bem escritos e que não vê problema nenhum em rir, se emocionar e ao mesmo tempo apontar o dedo quando algo incomoda. E sim, muita coisa incomoda, principalmente nas obras feitas para as meninas. Guerreiras do K-pop é uma animação feita para ser leve, colorida e acessível, claramente pensada para meninas mais novas. E nesse sentido, ela cumpre bem o que promete. Tem estética vibrante, personagens visualmente encantadoras e aquele clima de aventura colorida que funciona como conforto visual depois de um dia cheio. Mas justamente por se apresentar de forma tão inocente, ela também escorrega em algumas mensagens que merecem ser olhadas com mais atenção. A produção acerta no ritmo, na energia e na tentativa de equilibrar música, humor e ação, mas a narrativa não escapa de escolhas que me incomodam, especialmente porque estão disfarçadas de normal. São ideias que a gente já viu 1000 vezes em obras voltadas para meninas, mas que continuam sendo reproduzidas como se não tivessem consequência. E isso, para mim, é um problema. Quando o foco da história gira em torno de amizade, superação, esforço e identidade, o filme tem momentos bons. Mas quando ele tenta incluir romances forçados, vilões charmosos e discursos que relativizam tudo, ele perde força e entrega uma mensagem confusa, como se não soubesse exatamente o que quer. Um dos maiores acertos de Guerreiras do K-pop é sem dúvida o visual. As personagens são lindas, estilizadas com muito capricho, cada uma com uma identidade clara, não só nas cores e roupas, mas também nos acessórios e penteados. É evidente que houve um cuidado para criar algo memorável, e nesse ponto o filme realmente entrega. Mas o que realmente me surpreendeu foi o uso de expressões faciais caricatas no 3D. É raro ver uma animação com esse estilo mais cartunesco, sendo aplicado no ambiente tridimensional ainda. Olhos arregalados, bocas tortas, caretas completas que quebram a rigidez do modelo 3D. Isso deu uma energia muito particular ao filme e funciona incrivelmente bem para esse tipo de narrativa mais leve, engraçada. A estética não tem vergonha de ser exagerada. Isso ajuda muito no humor e na fluidez.
Ainda assim, é curioso notar como tudo é hiperestilizado até o limite. O excesso de brilho, cor e poses perfeitas o tempo todo acaba criando uma sensação de que a aparência é prioridade máxima. Nenhuma personagem parece ter um momento de pausa, de evolução pessoal. Tudo é sempre perfumado como se o mundo girasse em torno de ser esteticamente agradável. E embora seja um filme fantasioso, fica aquela dúvida. Será que a gente não está ensinando as meninas que o valor delas está na imagem que elas projetam e não no que elas são de verdade? A história de fundo de Guerreiras do K-pop é simples. São 3 garotas com poderes mágicos que enfrentam uma ameaça maligna enquanto mantêm uma banda pop e vivem os dilemas de crescer. E é aquela estrutura clássica do bem contra o mal, sem reviravoltas mirabolantes e nem questionamentos filosóficos profundos. E sinceramente, isso não é um problema. Numa época em que tudo parece querer ser complexo, ambíguo e cinzento, tem algo refrescante numa história que se posiciona com clareza sobre o que é certo e o que é errado. A mensagem é direta. Existe um mal real que precisa ser enfrentado, e existem coragem nas garotas que decidem fazer isso juntas. O problema não é a simplicidade da narrativa, mas o quanto ela é usada de forma rasa. O filme tem uma premissa perfeita para mostrar crescimento, propósito, responsabilidade e até uma reflexão leve sobre fama e identidade. Mas tudo isso é tratado superficialmente. A lore está ali, com todos os elementos para uma boa mitologia, mas parece que ninguém quis de fato aprofundar. Fica parecendo que o mundo das personagens foi construído só o suficiente para justificar figurinos e poderes bonitinhos. Para um filme voltado ao público feminino, especialmente os mais jovens, essa era a chance de mostrar que o heroísmo não precisa ser performático, muito menos infantilizado. Dá pra ser fofa e bem feita. Dá pra cantar e lutar. Dá pra emocionar sem cair no clichê. Mas o filme opta por entregar o mínimo e se contenta com isso. As 3 protagonistas são carismáticas e visualmente distintas. Cada uma delas tem seu estilo próprio e um poder mágico específico que funciona e combina com a sua personalidade. É fácil identificar quem é a líder, quem é a mais sensível e quem é a mais durona. E esse esforço de diferenciação é algo positivo, especialmente numa obra voltada para meninas, onde é comum personagens compartilhando literalmente a mesma personalidade rasa. A Rumi é a clássica líder, responsável, firme, mas com um peso emocional visível. A Zoe representa o lado mais sensível, intuitivo, quase que espiritual do grupo. A Mira, prática e pé no chão, segura as pontas quando tudo ameaça desandar. E funciona, elas têm química. Você acredita nas amizades delas, na parceria e no cuidado que existe ali. Mas o problema está justamente em como o roteiro decide usar esse grupo. Ao invés de focar no crescimento individual de cada uma ou no aprofundamento dos vínculos entre elas, a trama se perde em desvios românticos e momentos rasos que roubam espaço do que realmente importava, que era a jornada pessoal de cada uma como guerreira e como garota. O trio tem potencial de sobra para representar diferentes formas de integridade feminina, sem precisar apelar para estereótipos vazios. Mas o roteiro parece ter medo de deixar as meninas brilharem sozinhas, sem ter um bad boy no meio para dar complexidade à narrativa. É frustrante ver protagonistas com potenciais de serem inspiradoras, sendo usadas como pano de fundo para romance sem química, porque quando o foco está nelas, funciona. Quando a história permite que elas sejam líderes, artistas, irmãs e heroínas, o filme ganha vida. Agora,
tem uma coisa que me decepcionou bastante. Sendo um filme sobre guerreiras mágicas, que também são divas do K-pop, eu esperava muito mais das coreografias, tanto nas cenas de luta quanto nas de dança. Imagina o potencial disso. Movimentos de Kung Fu estilizado com aquela graciosidade feminina, misturando com estilos mais modernos que a gente vê nas danças de K-pop, como dança de rua ou hip hop coreano, e até aqueles momentos mais pop sensuais e rápidos que marcam os grupos femininos como Blackpink. Mas infelizmente não foi isso que entregaram. As lutas são bem genéricas, sem peso, sem impacto, e o filme não mostra se elas treinaram, se elas se esforçaram, se estudaram para dominar os poderes. E aí vem um ponto que mais me incomodou. Elas vencem tudo com facilidade. Sério, eu não consigo me lembrar de uma única vez onde alguma delas levou um golpe de verdade. Elas não suam, não se cansam, não demonstram ter passado por um processo de superação. E quando isso acontece, infelizmente, a gente cai naquele velho clichê que aparece muito em obras voltadas para o público feminino. O arquétipo da Mary Sue. Para quem não conhece Mary Sue, é aquela personagem perfeita demais, que resolve tudo com facilidade, é amada por todos, nunca erra e não precisa se esforçar para ser poderosa. E isso sim é um desserviço, principalmente quando a história é pensada para meninas jovens. Porque no fim, o que ensina mais? Ver uma personagem que já nasce pronta ou ver alguém ralar, suar, falhar, levantar e melhorar com esforço? Eu adoraria que o filme tivesse mostrado esse lado mais humano. Que elas tivessem apanhado, treinado, chorado e depois vencido com garra. Isso sim seria inspirador. Isso sim passaria a mensagem de que esforço é necessário e recompensador. Algo que está faltando em muitas histórias de hoje. Apesar de todo o brilho, glitter e magia, Guerreiras do K-pop insere algumas pinceladas da realidade que meninas enfrentam dentro da indústria musical, especialmente no universo do K-pop, onde imagem e perfeição são moedas de troca. O filme mostra, ainda que de forma leve, o peso dos ensaios intermináveis, a pressão para sempre parecer impecável, o controle rígido na agenda e aquela sensação de estar sendo constantemente observada. É mostrado de forma sutil, sem aquele drama pesado. Afinal, é uma animação para o público jovem. Mas quem conhece os bastidores da indústria reconhece esses sinais imediatamente. E isso aqui entra num ponto importante. Essas meninas são mostradas como guerreiras mágicas. Sim, mas também como trabalhadoras. Elas têm responsabilidades, enfrentam críticas, erram no palco, sofrem com as próprias inseguranças. Isso é algo que poderia ter sido muito mais explorado, porque carrega uma mensagem essencial. Porque nada acontece só com talento ou brilho. Existe esforço, sacrifício e disciplina por trás do espetáculo. Esse é o tipo de nuance que falta, e é uma pena, porque ali, escondido atrás dos holofotes animados, havia espaço para dizer algo muito verdadeiro. Assisti o filme dublado e tinha alguns receios com as músicas, porque geralmente adaptações costumam desequilibrar um pouco o tom, mas no geral a dublagem é sim funcional. Algumas músicas funcionam, outras soam meio artificial, mas não chegam a atrapalhar. O grande destaque, porém, é a dublagem do Guimá, interpretado por Guilherme Briggs na versão brasileira, e sem dúvida é o ponto alto da dublagem. No entanto, o personagem em si é um verdadeiro desperdício. Diferente do que o design visualmente promete, Guimá não tem forma física clara.
Ele surge como um amontoado de chamas coloridas flutuando, sem rosto, sem corpo, quase que abstrato. Um design que parece ter sido feito numa pressa total. Não há presença física ou motivação emocional que o sustente. Ele aparece, fala pouco, ameaça pouco e é derrotado com muita facilidade. Tudo isso enquanto Briggs tenta compensar com sua voz poderosa, conferindo um pouco de teatralidade ao que era de fato um personagem, ou melhor, caricatura, totalmente subaproveitado. Sem Briggs, Guimá seria completamente esquecível. Com ele, pelo menos ganha um mínimo de impacto vocal, mesmo que o roteiro nunca dê espaço para que esse impacto se torne algo mais do que um ruído passageiro. Guerreiras do K-pop é um daqueles filmes que encantam à primeira vista. É bonito, é colorido, é bem animado, tem carisma, tem energia e tem um universo que poderia render muito mais. Mas quando a gente para olhar com mais atenção, percebe que a história parece com aquelas vitrines bem montadas, que por trás do vidro não tem quase nada. E conforme o filme avança, ele vai perdendo ritmo, vai desacelerando em qualidade e começa a apresentar personagens demais, sem desenvolver quase nenhum. Muita coisa entra em cena só para ficar esquecida logo depois. Até a protagonista Rumi, que deveria ter um arco profundo, fica com um passado mal explicado. O fato de ela ser meio demônio é tratado de forma apressada, sem impacto real. E o dilema de que ela está perdendo a voz, algo que poderia carregar o peso emocional da trama, não faz muito sentido, nem é bem explorado. Parece que foi colocado só para dar drama, mas o roteiro nunca se compromete em usar isso como parte real da jornada dela. E eu não tô dizendo que guerreiras do K-pop deveriam ser um Shakespeare, ou complexo, ou profundo. Ele pode e deve ser divertido e despretensioso. Mas quando você se propõe a falar com meninas jovens, você tem uma responsabilidade. Porque é nesse momento que muitos conceitos se formam. Guerreiras do K-pop tinha tudo para ser uma homenagem leve e divertida à amizade, ao esforço real por trás da arte, mas preferiu seguir pelo caminho mais confortável, mais raso e mais vendável. E no fim, entregou uma obra que brilha, mas não por mérito do que ela diz, e sim por tudo o que ela devia evitar dizer. Então, para batermos nosso veredito kaiju, minha nota para Guerreiras do K-pop é 6. Se você gostou desse novo quadro, deixe suas sugestões do que gostaria de ver por aqui. E dá uma força curtindo e compartilhando, assim eu entendo se vocês realmente querem mais esse tipo de conteúdo. E mais uma vez, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.